Olá, alunos! Essa aula, a aula 1, ela na verdade é a segunda parte da primeira aula de literatura, em que nós trabalhamos conotação e denotação e alguns exemplos de linguagem literária. Hoje nós vamos dar continuidade a essa aula. Para começarmos a falar sobre os recursos da linguagem literária, nós vamos ler o texto 15 de maio de 1905, de André Alan Lightman, que diz o seguinte: imagine um mundo em que não há tempo, somente imagens. Uma criança à beira do mar, enfeitiçada pela primeira visão que tem do oceano. Pegadas na neve, uma ilha no inverno. Luz do sol, em ângulos abertos, rompendo uma janela no fim da tarde. Uma imensa árvore caída, raízes esparramadas no ar, cascas e ramos de árvore. Uma garrafa quebrada no chão, líquido marrom nas fissuras do piso. Uma mulher com os olhos vermelhos. Um chapéu azul na praia trazido pela maré. Planetas no espaço, oceanos, silêncio. Texto é de Alan Lightman, Sonhos de Einstein, tradução de Marcelo Levy. O que é que nós podemos entender deste texto? Quando o autor, o que é que ele quer dizer quando ele diz: imagine um mundo em que não há tempo, somente imagens? O autor ele vai utilizar de imagens variadas e intrigantes. Ele compõe o texto dele basicamente por imagens. Essas imagens, elas podem ser, a gente pode destacar do texto, as pegadas na neve, a beira do mar, ilha no inverno, luz do sol, uma imensa árvore caída, uma garrafa quebrada no chão. Então, essas imagens nos levam o quê? A imaginar cenários, né, que são ficcionais, que podem ou não existir, e podem ser habitados por nós. Por quê? Porque a nossa mente ela termina imaginando como seria estar nesses locais. Como nós podemos perceber, o autor ele utiliza o poder da sugestão, da evocação do texto literário, ele depende muito de como que o autor ele construiu, ele desenhou o texto. Ao escolher palavras que possam desenhar para nós, leitores, uma série de imagens que fazem com que nós construamos essas imagens na nossa mente e às vezes até nos reportarmos. Então, muitas vezes quando a gente lê o livro, a gente imagina. É tanto que quando a gente lê o livro e assiste a um filme, a gente perde um pouco, né? Porque nós vamos comparar, às vezes não é a mesma coisa que a gente imaginou. Então, como nós podemos perceber, quais são as características que são importantes destacar desse texto? Não há acontecimentos. Nós só temos o quê nesse texto? Nós só temos cenários, né? Esses cenários vão construindo o texto. Há apenas enumeração de diferentes cenas. A primeira imagem, ela desperta no leitor várias sensações. A questão do menino olhando para o oceano. Então, várias sensações nos vêm à mente. As cenas descritas alimentam nossa imaginação e nos transportam para dentro do mundo ficcional construído pelo texto. Aquilo que eu disse anteriormente. Às vezes nós assistimos a um filme, lemos um livro e nós nos imaginamos dentro daquele filme, dentro daquele livro. Então, um dos recursos mais utilizados na literatura são as comparações. O que são as comparações? As comparações são um importante recurso do texto literário. Por meio delas, os escritores procuram traduzir certas emoções, certos modos de ver e sentir. Então, vamos ler a tirinha. A linguagem dele. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? Ela voltou e disse:
O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar de mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então vocês observam que a esposa, no primeiro quadrinho, comparou o amor a expressões que o Armando provavelmente não fazem parte do dia a dia, do contexto em que ele vive. Como uma flor que, se for regada e bem cuidada. Quando ela compara o amor ao motor, ele já se identifica, ele entende. Por quê? Porque é algo que faz mais parte do dia a dia dele, do cotidiano. Outro exemplo. Madrigal, meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas do cão. Na primeira comparação, nós percebemos que o eu lírico, quem é o eu lírico da poesia? O eu lírico, ou eu poemático, como nós podemos ver em algumas obras, é o eu que fala na poesia. Seu equivalente nos textos em prosa é o narrador. Na poesia nós chamamos de eu lírico. Aquele que fala, é o personagem que está falando naquela poesia. Então, quando ele compara como a água e o pão, o que seria o amor? O amor para ele é algo tão simples, né, que ele vai comparar a duas coisas que são importantíssimas para a sobrevivência, que são a água e o pão. Então, como nós podemos perceber, né, as comparações nos ajudam a identificar duas características definidoras do amor. O fato de ele atuar como alimento mantém vivo os amantes. Outra questão que ele compara é o amor aos olhos do cão. Por quê? Porque o cão, nós entendemos que é um animal fiel. Então, o amor, ele é algo, segundo o eu lírico, algo que necessita de quê? De fidelidade. Então, os olhos do cão para o dono significam fidelidade, que mesmo que às vezes o dono está doente, o cão fica lá esperando. Então, ele compara o amor a isso. Nesses exemplos, nós temos as metáforas. Um outro recurso que é muito utilizado na questão da criatividade do produtor desses textos são as metáforas. Então, as metáforas, elas nada mais são do que a afirmação de semelhanças inusitadas. É um outro recurso que utiliza, que na verdade explora a questão das possibilidades, a criatividade da linguagem literária. Então, nós temos aqui como exemplo, a mulher chega para o esposo está chegando em casa, todo sujo, e ela pergunta: o que foi isso, homem? Foi um candidato ficha suja que me abraçou. Então, por que a gente fala metáfora? Quando a gente usa a expressão ficha suja, quer dizer que a pessoa está toda suja? Literalmente não, né? Claro que a sujeira tem a ver com a corrupção, com coisas erradas, mas aqui nesse contexto foi levado ao pé da letra. Na verdade é uma metáfora, né? É uma figura, né? A gente quer dizer uma coisa, mas na verdade é outra. No segundo exemplo, diz o seguinte: fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas, vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Quando ele diz que o amor é uma caravana de rosas vagando no deserto, o que ele quer dizer? Fica aqui a reflexão para depois vocês responderem nos comentários do vídeo. Em grego, o termo metáfora significa mudança, transposição. Na origem das metáforas, portanto, existe um processo de substituição. Aproximam-se dois elementos que, em um contexto específico, guardam alguma relação de semelhança, transferindo-se para um deles, características do outro. Então, como vocês puderam perceber aqui no exemplo, o que foi isso, homem? Foi um candidato ficha suja. Quando ele associa ficha suja ao abraço, ele está, na verdade, associando a questão da sujeira, da corrupção, de tudo que foi errado, que foi feito por esse candidato, e a questão da sujeira, literalmente. Então,
Nós vamos ver aqui no exemplo, na segunda parte dessa aula, os gêneros literários. Como eu falei no início, essa aula ela é parte, né, da primeira aula, então nós vamos continuar falando dos gêneros. O que são gêneros literários? Os gêneros costumam ser o quê? Utilizados para fazer referência a alguns padrões de composição artística. Então, para efeitos de estudo, Aristóteles, né, na poética dele, ele dividiu em gêneros, que são padrões de composição artística. Aqueles textos que têm uma certa semelhança, ele foi agrupando. Então, nós temos 3 gêneros, o épico, lírico e dramático. Aristóteles foi o primeiro estudioso a tentar organizar a produção literária em gêneros, a partir da observação do conteúdo e da forma da obra. Ele chamou isso de mímese e catarse. Na Antiguidade Clássica, foi ele que tentou fazer. Então, ele utilizou esses critérios de quê? Do conteúdo e da forma. O conteúdo foi usado para quê? O que continham nesses textos e como que eles eram organizados. Então, nós vamos focar nesta aula apenas o gênero épico e o lírico. O que seria o gênero épico? O gênero épico, ele é aquele em que há longos poemas narrativos, em que o acontecimento histórico é protagonizado por um herói. E ele é celebrado em estilo solene e grandioso, né? Então, eles são chamados de épicos ou epopeias. Todos nós, todos os seres humanos, durante toda a humanidade, ele tem a necessidade de contar histórias, de narrar. E isso é uma atividade que parece ser própria do ser humano, né? Própria da natureza humana. Esses feitos, na verdade, eles geralmente eram dos poemas orais até os romances contemporâneos, eles são parte da nossa história. Então, muita coisa que nós sabemos foi por conta do que já foi contado, tanto de forma oral quanto forma escrita. Então, os poemas orais, a maioria dos poemas, né, épicos, eles contam narrativas de feitos extraordinários de um herói. São longos poemas narrativos, como eu falei. Então, a gente tem como exemplo a Ilíada, que é a guerra entre gregos e troianos, né? Tem até um filme chamado Guerra de Troia. Quem quiser assistir, é super interessante, porque a gente percebe um pouco dessa epopeia. A Odisseia, que é o retorno de Ulisses para a Grécia, para a Guerra de Troia, de Homero do século 8 a.C. As epopeias nada mais são como imitações, né? Epopeias de imitações que são a Eneida de Virgílio, os Lusíadas de Luís de Camões. Então, aqui a gente tem uma imagem que ilustra um pouco, né, na verdade, os Lusíadas, né, as grandes navegações e tudo que eles passaram durante essas viagens, uma delas foi para cá, para o Brasil. Então, como eu falei, os poemas épicos que tratavam justamente dessa questão dos feitos heróicos dos heróis e dos grandes feitos. Então, a gente tem um poema épico que se transforma em romance a partir do século VIII. Então, a narrativa moderna, que já vai falar de um herói problemático, né? No primeiro momento, o herói não tinha defeitos, não tinha problemas. E aqui, em Dom Quixote, não sei se vocês já leram, já ouviram falar, de Miguel de Cervantes, há um herói que ele é um pouco diferente dos outros heróis que a gente conheceu lá na Antiguidade Clássica. Ele é um herói que ele tem muitos sonhos e que ele está em uma batalha em que ele criou os personagens. Então, a gente chama de herói problemático justamente porque tudo é muito fruto da imaginação ou não de Dom Quixote. Então, ele dizia: luto contra 3 gigantes, o medo, a injustiça e a ignorância. Já o gênero lírico
nós sabemos que o homem, ele, mesmo com toda essa questão dele cumprir, na verdade, as epopeias, elas cumpriram importante função, que era o quê? Divulgar os ideais e os valores de uma sociedade, né? De uma polis, né? De uma cidade. Só que o gênero lírico, ele tem o quê? A necessidade de mostrar o quê? Os sentimentos e as emoções pessoais. Esses sentimentos, eles não eram expressos no gênero, o gênero que nós vimos, o épico. Por quê? Porque era muito impessoal. Então, o homem ele tem essa necessidade de falar de suas emoções, dos seus sentimentos. E aí surge o gênero lírico. Então, a poesia lírica, ela surge como uma forma de atender ao quê? Ao anseio do homem de expressão individual e subjetiva. Ou seja, o homem queria falar do que ele estava sentindo, do amor dele, e aí surge o gênero lírico. O eu lírico, ou eu poemático, manifesta a expressão do mundo interior. Ele fala de sentimentos, emoções, estados de espírito. A lira era o instrumento musical de cordas que acompanhava a recitação do poema, porque até então não existia uma dissociação entre texto e música. Então, os textos, as poesias eram, na verdade, cantigas, né? Então, a gente tem como exemplo, né, as formas da lírica, a elegia, acontecimento triste, écloga, o poema pastoril. Acontecimento triste geralmente falava da morte de um ente querido, algo que aconteceu. E uma ode é uma homenagem, que na verdade era uma exaltação a algum feito, uma forma de enaltecer alguma figura pública. E, por fim, o soneto, que é um dos mais conhecidos, uma das formas líricas mais conhecidas. Então, nós temos como recursos poéticos o ritmo, a alternância entre acentos, as sílabas átonas e tônicas e pausas. O que são sílabas átonas? Aquelas que não têm tanta força. As sílabas tônicas, as que possuem a maior tonicidade, ou seja, maior potência, né? O metro é a contagem de sílabas poéticas de um verso. Rima, semelhança de sons no final, no meio ou no fim do verso. Aqui nós temos a obra de Flor Bela Espanca, que é um soneto bem conhecido e que foi musicado também pelo cantor Fagner. Se vocês tiverem curiosidade de ouvir, tem no YouTube, eu vou colocar o link para vocês. E vocês vão o quê? Selecionar um soneto e analisar a estrutura desse soneto, observando o tipo de estrofe, a metrificação e o esquema de rimas. Certo? Então, a gente tem como principal característica dos sonetos o seguinte: são poemas geralmente compostos por 14 versos, organizados em 2 estrofes de 4 versos e 3 versos, né? São tercetos e quartetos. Então, eu gostaria que vocês destacassem um soneto e realizassem a análise desse soneto. Qual é o tipo de estrofe, a metrificação, qual é a rima, e aí a gente vai estudar esses aspectos estruturais da poesia na próxima aula, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem colocar no Google Classroom. Se vocês não conseguirem abrir esse vídeo, vocês entrem em contato. Muita gente está tendo algumas dificuldades, mas eu gostaria que vocês me dissessem no Google Classroom, porque muita gente não responde nada, mas é bom que vocês falem quando eu perguntar, porque eu não sei o que é que vocês estão passando. Então, eu gostaria que vocês dessem esse feedback do vídeo, certo? Por hoje é só.